Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, se vocês estão acompanhando a situação aí internacional, vocês viram toda aquela questão que está acontecendo uma guerra entre os Estados Unidos e Israel e o Irã. Quem viu meu vídeo sobre o programa nuclear iraniano já podia ter uma ideia que ia acontecer isso, porque o verdadeiro intuito desse conflito todo não é dos Estados Unidos efetivamente impedir a ameaça do Oriente Médio ao resto do mundo que o Irã supostamente oferece através do seu programa nuclear. A questão é que existe um grande interesse por trás de todo o território do Oriente Médio, não só um interesse religioso por parte de Israel, que está atrás da suposta terra prometida, mas também em criar esse conflito, em criar toda essa narrativa de que Estados Unidos e Israel são mais uma vez na história os caras bonzinhos. E a gente observa isso em todas as grandes guerras que ocorreram. A gente sempre categoriza esses lados como sendo os bonzinhos, os aliados. E a gente acaba fechando os olhos para muitos atos verdadeiramente criminosos que essas partes cometem, só porque a gente sempre julga em escolher o mal menor. Ah, porque a gente está enfrentando a Rússia, a gente está enfrentando a China, a gente está enfrentando a Alemanha nazista. E a gente acaba fechando os olhos para os problemas que existem no lado dos aliados. Uma situação que a gente pode muito bem comparar com essa do Irã de agora, obviamente, é com o que aconteceu em 2003 com os ataques ao Iraque. Através de toda aquela narrativa trazida pelo presidente George Bush, eles foram lá, atacaram o Iraque buscando armas de destruição em massa e não encontraram nada. E foi por causa do discurso que vem sido trazido pelo Benjamin Netanyahu, o atual primeiro-ministro de Israel. Então existe muito interesse nesse conflito e a gente já sabe de longa data que principalmente países como o próprio Estados Unidos são os que mais se beneficiam com conflitos militares, são os que mais se beneficiam com guerras. E a gente sabe, observando bem a economia americana, como ela está fragilizada, a inflação lá está muito grande, o café, a carne, os eletrônicos são muito caros lá, claro, por motivos diferentes, mas em um geral, sim, principalmente por causa das taxas que o Donald Trump está colocando. Ele realmente esperava que, colocando tarifas na China, no Brasil, em vários outros países, ele ia se beneficiar, porque ele realmente achou que todos os países iam simplesmente aceitar as tarifas e começar a pagar mais caro em tudo. A questão é que não foi isso que aconteceu. O mundo, ele está se emancipando da hegemonia estadunidense. E a gente pode sim nos próximos anos ver sim um crescimento muito grande do domínio chinês. A gente já está vendo, né, principalmente na área de tecnologias, na área automotiva, a gente vê a China vindo muito forte com produtos de altíssima qualidade por preços muito competitivos no mercado. O que aconteceu quando os Estados Unidos colocou tarifas no Brasil foi exatamente o que eu esperava que ia acontecer. O Brasil simplesmente mudou o seu cliente. E os Estados Unidos foi lá e começou a ter crise no preço das carnes, que o Brasil é um dos principais fornecedores. E aí a gente enxerga um Estados Unidos que acabou de fazer uma operação na Venezuela, acabou de decapitar o governo venezuelano, prendendo Nicolás Maduro e colocando outra pessoa lá no poder que está sob influência do governo americano. Ou seja, agora os Estados Unidos têm acesso ao país com maior riqueza em petróleo do planeta Terra. Então ele tem total segurança de atacar países do Oriente Médio, principalmente o Irã, que tem domínio do Estreito de Hormuz, estreito esse onde passa cerca de 1/5 do petróleo do mundo. E toda essa questão, toda essa guerra já fez com que o governo iraniano fechasse o estreito por questões de segurança e já causou um aumento de cerca de 12% no barril do petróleo. Ou seja, toda essa operação no Irã, tudo isso que está acontecendo e o que vai acontecer é muito bem planejado pelo governo americano, é tudo muito de caso pensado, porque agora eles têm controle sobre o petróleo venezuelano. Então eles têm essa tranquilidade de poder finalmente tentar dar cabo no Oriente Médio, que vem sendo um problema, pelo menos é o jeito que eles vêm pintando para a gente nas últimas décadas. Dessa maneira, de forma muito inteligente, os Estados Unidos e Israel conseguem desestabilizar a economia mundial inteira, enquanto eles conseguem se manter mais ou menos equilibrados. Ou seja, a economia americana está sim fraca. A gente tem essa impressão de que os Estados Unidos, no lado militar, é
completamente inigualável. A questão é que a guerra moderna, que envolve drones de baixíssimo custo que causam danos significativos, são verdadeiramente um perigo, são uma ameaça ao sistema militar americano, que é altamente tecnológico, mas é muito caro. São sistemas antiaéreos de milhões, bilhões de dólares que simplesmente não valem o custo de combater essa guerra descentralizada, essa guerra irregular. Essa guerra que está acontecendo agora entre os Estados Unidos e Israel e o Irã não vai ser tão rápida quanto a gente imagina. Da mesma forma que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a gente imaginou que a Ucrânia não ia durar semanas, e agora já está há anos, porque verdadeiramente a guerra de hoje em dia ela é muito irregular. É uma coisa muito imprevisível. Antigamente a gente simplesmente media quem era mais poderoso por quem tinha mais financiamento do sistema militar, quem tinha mais homens, quem tinha mais blindados, quem tinha mais mísseis. Hoje em dia é muito diferente. São sistemas de defesa muito complexos, mas são formas de ataque, formas de ofensa muito diferenciados. Essa, digamos, crise dos drones que está acontecendo é uma coisa que não tem muito como combater. Aí também saiu algumas notícias de um suposto terremoto de 4,3 na escala Richter, indicando que talvez o Irã de fato estivesse fazendo testes nucleares. Isso seria verdadeiramente uma novidade, porque como a gente tem acompanhado, como vocês viram no meu vídeo falando sobre isso, desde sempre foi uma narrativa de que o Irã efetivamente tinha armas nucleares. Claro que tem toda aquela questão de que houve sim até uma venda de urânio por parte do Brasil ao Irã e que de certa forma o governo atual estaria financiando as armas nucleares do Oriente Médio. Infelizmente nós teremos que pagar para ver, porque a probabilidade de acontecer exatamente o que aconteceu no Iraque em 2003, onde teve toda aquela operação em busca das armas de destruição em massa por causa da narrativa do George Bush, que começou sim com Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, a gente sabe que foi tudo uma mentira. Não tinha nada de armas de destruição em massa, não tinha nada de bomba atômica, de armas nucleares, de programa nuclear, de quantidade de urânio enriquecido o suficiente para fazer qualquer arma. Nem pesquisa tinha o suficiente. Então, realmente, de fato, é verdadeiramente preocupante por causa dessa venda de urânio enriquecido por parte do Brasil. Isso sim indica o interesse do Irã nesse material, só que a gente vai ter que efetivamente ver se eles têm esse tipo de armamento. Ao mesmo tempo, a gente vê países como a Coreia do Norte dizendo que a partir do momento que o Irã pedir qualquer ajuda, estariam dispostos a enviar um míssil para Israel e que apenas um seria o suficiente para extinção do Estado de Israel. Então, a situação que a gente está vivendo agora é uma situação extremamente delicada. É uma coisa que a gente vai ter que observar, porque realmente é uma guerra completamente irregular, imprevisível, mas se eu fosse colocar as minhas fichas, eu diria que vai acontecer exatamente a mesma coisa que aconteceu em 2003. Eu diria que toda essa narrativa de realmente encerrar com o programa nuclear iraniano vai servir como uma cobertura, como uma desculpa para a verdadeira intenção do Estado americano e do Estado israelense, que é desestabilizar a economia mundial, desestabilizar o fornecimento de petróleo para o mundo inteiro, porque como eu expliquei, no Estreito de Hormuz passa cerca de 1/5 do petróleo do mundo. A gente tem uma região extremamente rica em petróleo, só que a gente tem dois países que basicamente hoje em dia são um só. A potência mundial e independente que a gente conhecia pelos Estados Unidos, na verdade, ela é controlada por Israel. Então, dois países que são basicamente um só, com acesso muito grande ao petróleo venezuelano, que é o petróleo em maior abundância, enquanto a gente enxerga uma Europa completamente desestabilizada por causa da alta taxa de imigração que está acontecendo por parte de povos africanos, por parte de povos asiáticos. A gente vê uma Rússia enfraquecida também por causa de tanto tempo de guerra com a Ucrânia que vem sim sendo financiada por Israel. A gente vê uma China que está muito forte, está brigando para realmente tornar-se a maior potência mundial, e eu acho que tem grandes chances sim de, depois que todo esse conflito passar, a gente vai ver uma hegemonia chinesa no nosso mundo, uma coisa que a gente nunca viu antes, porque a China ela está conseguindo ganhar a guerra, essa corrida econômica da maneira mais eficiente possível, que é sem precisar lutar.
é ganhando através da economia, através de negócios, através de oferecer um mercado mais competitivo das áreas que mais importam atualmente, que são as áreas de tecnologia, de automotiva, de celulares, componentes eletrônicos, de subcondutores. Então, se eu pudesse dizer para vocês uma coisa, claro, aprendam inglês, mas com o tempo eu acho que a gente vai ter que aprender mandarim também. E aí, uma questão que eu quero trazer. Evidentemente, esses conflitos, eles vão se espalhar ao redor do mundo. São situações muito delicadas que podem sim trazer uma tensão para o mundo inteiro. E aí, bem próximo de onde está acontecendo todo esse conflito, tem a Índia. A Índia possui armas nucleares. Tem a Coreia do Norte. A Coreia do Norte já expressou apoio ao Irã. Tem a Rússia. A Rússia tem ligações com o Irã e também tinha ligações com a Venezuela. Então, realmente, as tensões estão piorando entre as nações, entre as principais potências mundiais. O Brasil, ele é sempre muito neutro nessa questão. Quando o Brasil se envolve em algumas guerras, ele sempre chega por último ali, só para dar um apoio final, nunca verdadeiramente declarando seu 100% apoio a um lado ou ao outro. Só que essa questão do governo estar vendendo urânio para o Irã é uma coisa que pode sim trazer problemas para a gente. Mas, na minha opinião, ao menos que as coisas escalem demais, a ponto de que realmente o lado que os Estados Unidos e Israel estão enxerguem esse fornecimento de urânio ao Oriente Médio como sendo verdadeiramente uma coisa problemática, só aí talvez o Brasil acabe entrando em um conflito. Até lá, eu acho sim que o Brasil vai continuar sendo uma parte terceira, um espectador de toda essa situação, porque a gente sabe que o Brasil sempre vem com aquele discurso de realmente só estar a fim de estabelecer relações econômicas, acordos, vias de compra e venda de recursos, como vem estabelecendo até com a própria China por causa das tarifas dos Estados Unidos. Bom, esse é um assunto que a gente vai acompanhar conforme ele for se desdobrando. A questão é que era muito evidente que isso ia acontecer. Se vocês viram o vídeo que eu comentei sobre o programa nuclear iraniano, em que o Donald Trump deu de 10 a 15 dias para o Irã se retratar e fechar um acordo, a gente sabia desde o começo que o objetivo dele não era verdadeiramente esperar que o Irã fechasse um acordo. Era só dar uma falsa impressão de que, quero fazer um acordo. Eles não quiseram fazer o acordo, por isso eu estou fazendo isso. Nunca foi a verdadeira intenção do governo americano fechar um acordo com o Irã. Nunca aconteceria, de verdade. Era realmente só para passar aquela impressão de diplomacia. E aí, evidentemente, acabou-se por fazer um ataque, acabou-se por matar o líder supremo do regime iraniano, que, diga-se de passagem, era um tirano, era um baita de um desgraçado. Então, de um lado, a gente vê um país que sempre teve uma reputação ruim com o Ocidente, pessoas completamente radicais, e ao mesmo tempo controlavam uma parte tão significante do petróleo. Do outro lado, nós temos a diplomacia americana, nós temos toda aquela honra de Israel e tudo mais, que a gente sabe que é tudo fachada, que é governado por pessoas envolvidas em casos de tráfico humano, em casos de pedofilia, em casos de canibalismo. É só vocês checarem os arquivos Epstein, que vocês vão ver que, até mesmo de acordo com o representante dos Estados Unidos, Ted Lieu, existem sim evidências de que o presidente americano cometia crimes contra menores de idade. Mas isso eu não vou me aprofundar porque não é o assunto desse vídeo. A questão é que a gente está vendo um conflito entre dois lados que nem de longe são os caras certos, são os mocinhos. E a verdade é que em nenhum conflito qualquer um dos lados é verdadeiramente 100% o lado certo e nenhum dos dois é verdadeiramente o lado errado. Então é isso aí. Para finalizar esse vídeo, é isso que eu queria trazer, a notícia mais atual dessa questão aí. Entender que o que a gente está enxergando é uma guerra que vai muito além do que a gente está vendo efetivamente. São interesses, são riscos que estão sendo tomados, são estratégias e que não existe lado fundamentalmente positivo, bonzinho, legal e lado essencialmente equivocado, lado errado. É só isso realmente que eu queria trazer. A tendência é que a situação piore, que a economia fique cada vez mais fragilizada, que a gente observe cada vez mais tensões entre os países, que a gente enxergue uma
uma queda na hegemonia estadunidense e uma ascensão da hegemonia chinesa, e que essa guerra pode sim surpreender bastante a gente e realmente o que a gente está esperando talvez não aconteça. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Fiquem bem, se cuidem e em breve eu vou fazer um vídeo mais leve, onde eu quero tratar de coisas mais do dia a dia, assim. Dieta, cuidado mental, cuidado espiritual, coisas que a gente pode fazer para fazer com que a nossa vida seja mais feliz, mesmo diante de notícias tão negativas, tá bom? Tchau, tchau.